Olá, meus queridos semeadores do bem, tudo na paz com vocês? Espero em Deus que sim, e tenho certeza que, se depender de cada um de vocês, tudo estará na mais perfeita paz. Tânia Maria Brandão falando com vocês. Bem-vindos e bem-vindos de volta ao nosso canal. O nosso assunto de hoje é: será que existe mesmo? Por que essa pergunta? Bom, continuamos com as nossas reflexões, reflexões de uma pedra. E ela pergunta: será que existo mesmo? Não existe, existo mesmo? É, meus queridos, a nossa pedra, a sábia, que de tanto nos observar, seres humanos, segue em suas reflexões, que buscam dar um sacode, digamos assim, para ver se nessa jornada de autoconhecimento nós conseguimos dar uma aceleradinha, né? Acordar mais um pouquinho, um despertar. Hoje nós comentaremos sobre os que veem pedra ou problemas aonde nada existe. Vocês conhecem alguém assim? Já foram assim? Ainda são assim? Como continuamente nós dizemos aqui, é, quem nunca, não é verdade? Quem nunca? Olha, eu sei que existe um problema que muitas pessoas passam, infelizmente, que é de origem emocional, que elas veem problema em tudo por uma série de acontecimentos. Nós vamos falar aqui da parte mais superficial, né? Não tenho capacidade de me aprofundar nesse assunto. Eu vou falar aqui sobre o que nós enxergamos diariamente, que podemos estar até fazendo, e sem termos esses problemas mais profundos, ok? Porque, veja, sabemos que problemas, adversidades, nós iremos encontrar durante nossa jornada pela nossa vida. Porém, há aquelas pessoas que, além dos problemas que já existem, criam, né? Regam, né? E tudo mais, outros, onde nada há. Mas ela ou ele vê e sofre por isso. Sim, há situações em que nós estamos fragilizados, abalados, né? Sabe lá Deus a situação que provocou tudo isso em cada pessoa, ou que está provocando. Bem, é comum que se procure auxílio quando qualquer desassossego persiste em cada um de nós, concordam? Então aqui eu vou citar só algumas situações em que tudo se torna um entrave. Por exemplo, a pessoa, tudo ela vê uma coisa muito problemática. Se chove, se faz sol, se está nublado, se chega no lugar para comer uma pizza, não tem a pizza que ela pede, se de repente ela perde o ônibus, passou, ou se esqueceu a chave, ou se quando chegou o elevador desceu, tudo vira assim um grande problema e a pessoa se aborrece e vocifera e se desgasta. Eu posso até estar errada, tá? Mas parece ser uma pessoa que quer controlar tudo, como se fôssemos capazes, né? Tudo. Então, tudo precisa ser do modo dela, da maneira que ela ou ele idealiza como perfeito, melhor, na visão da criatura. Então, veja. Uma situação até ocorre, porém a pessoa fica em tal aflição que não consegue perceber que a solução é simples. Ou seja, vamos dar o exemplo do elevador. A pessoa chegou, o elevador estava descendo. Aí, em vez dela, porque ninguém parou, há um problema, vou chegar atrasado. Por que não para, não reflete? Pode descer de escada? Existe escada para descer? Pode. Vai ser um transtorno tão grande assim? E o problema não foi o elevador ter descido. Foi o problema, pode ter sido, o problema entre aspas, a pessoa não ter saído um pouco mais cedo de casa. Porque não dá para controlar mentalmente que o elevador vai funcionar o tempo inteiro só porque a criatura vai usar o elevador. Então, tem isso. Então, a pessoa às vezes joga aquele acontecimento que ela poderia resolver, mas para ela resolver, ela vai ter que repensar, concordam?
que ela tem que fazer? Vai ter que mudar de postura. Então ela pega aquilo e joga o problema no elevador, nas pessoas que estão no elevador e por aí vai. E isso traz realmente sofrimento, porque a pessoa começa a carregar aquela energia, aí pronto. Daí para dar tudo errado durante o dia é tranquilo, né? O que acontece? É como se a pessoa, dentro dela, não tivesse uma graduação do que é uma diversidade, do que é um problema. Para colocar assim, como assim graduação, Tânia? Olha, do exemplo do elevador, perdi o elevador. De 1 a 100, qual é o problema disso? Né? Qual é a história? Além do mais, pode ter sido até bom, porque aí a pessoa, nossa, nisso que ela abriu a bolsa ou a mochila, lembrou de alguma outra coisa. Porque também parece haver um excesso de temor em viver em algumas pessoas. Tá, ninguém sabe o que vai nos acontecer daqui a 1 minuto, mas imagina se a gente fosse pensar isso o tempo inteiro, entrar em looping, né? Ficar pensando isso. Muita coisa nós não sabemos mesmo, e muita coisa que nós achamos que sabemos, em algum momento vamos saber que não sabíamos. É por aí. E temos que ter uma humildade para pensar e entender que nós não sabíamos, mas fizemos o melhor possível. E é o momento de buscarmos uma melhor compreensão em nós mesmos, ou fazer melhores pesquisas para sabermos de um determinado assunto. É por aí. Percebe? Tudo acaba desaguando em nós, ok? Tudo acaba chegando em nós mesmos, que podemos tomar uma certa atitude. Então, desse excesso de temor de viver, é como se a cada passo que a pessoa desce, fosse encontrar uma armadilha aqui entre aspas, tipo, ela não vê a armadilha, mas ela sente, ela pressente, ela sabe que existe uma armadilha. E muitas vezes essas tais armadilhas que ela acaba encontrando são criadas por ela mesma. Porque já prestaram atenção? Aquilo que a gente fica temendo muito, pensando de uma forma desfavorável, acaba acontecendo, a gente acaba atraindo. Por isso também que nós falamos o quê? Prestarmos atenção aos nossos pensamentos, aos nossos o que está passeando pela nossa cabeça, até para podermos modificar aquela situação. Então, um pensamento muito para baixo, vamos elevar esse pensamento. Sabe, nós passarmos por momentos assim, como eu disse agora anteriormente, eu penso ser até comum. Em algum momento a pessoa tá, né, não está bem. Então, sabe, quebrar uma unha já é um problema. Mas aí não foi o problema da unha, ela está passando por um momento, né, que está assim, como o pessoal diz, para transbordando, né? Pode ser de muita preocupação, pode ser coisas que venha passando, e se transforma naquilo, a gota d'água, como fala. Mas também, para chegar nesse ponto, é sinal que a própria pessoa não se observou para onde estava caminhando. De novo, a responsabilidade vem para nós mesmos, porque se é uma situação muito séria, tá? Às vezes acontece, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão compreender. Mas imagina a pessoa compreender o tempo todo as nossas atitudes assim, nervosas ou insanas, ou sei lá o quê, 24 horas, ou o tempo todo que estivermos juntos com a pessoa. É muito desgastante. Ninguém consegue aguentar e acaba complicando a vida da pessoa ou das outras pessoas, seja no trabalho, seja no lar, seja com os amigos. Então, isso é muito desagradável, porque nessa coisa de ficar com esse medo, com esse desgaste, é complicado, porque a pessoa fica se assombrando também e assombrando as outras pessoas, né? Parece o mensageiro do apocalipse, né? A chuva, sabemos que realmente está sendo perigoso. Então, como podemos nos precaver? Sabe que está caindo uma tempestade, então podemos ficar quietinhos? Vamos ficar quietinhos. O que depende da gente para fazer? O que depende de cada um de nós para evitarmos determinada situação? Ah, mas aí eu fiz. Sim, então temos uma responsabilidade.
Então, aquele problema, ele não existia, mas nós resolvemos pegar, tá? E trazer para fazer ele, como é que se diz? Ele não existe, puf, surgiu, se materializou de tanta boa vontade, essa boa vontade, né? Entenda que é ironia pura. Nossa, aquilo acaba se transformando realmente numa realidade. Bom, aí voltamos à importância do autoconhecimento, que também é nos trazer para o presente momento. A atenção, como eu falei na estante, aos nossos pensamentos, aos gatilhos, como as pessoas falam, das nossas palavras e atitudes. Qual foi o gatilho que desencadeou aquele temor, aquela reação? O que está acontecendo dentro de mim, né? Já dentro, por que estás inquieto, minha alma? Porque você se debate dentro de mim. Espere em Deus. Então é sempre um momento de reflexão, de autorreflexão. Ah, mas é fácil? Não, não estou dizendo que seja fácil, tá? Não estou dizendo que seja fácil, mas é o nosso trabalho, de buscar o bem viver. Porque muitas vezes, onde pensamos haver um problema, um empecilho, um contratempo, é, na verdade, um chamado para uma reflexão, para uma mudança de caminho, né? Um rumo, para melhor alinhamento de tudo, né? Da nossa vida, inclusive espiritual. É um livramento, é um alerta, um lembrete de que nós podemos ser o próprio reflexo da pedra, né? Em outras palavras, o problema não era do elevador, né? É meu problema ou da pessoa, e que não há realmente um temor ali, né? Não é para ter um temor. Que temor é esse? Parece quando a gente é criança que tem medo, né, de um monstro debaixo da nossa caminha ou dentro do guarda-roupa. Precisamos reforçar nossa fé, nosso seguir no bem. Porque quando esses temores aparecem, que começa a aparecer problema, e a pessoa começa, né, em seus delírios, veja, eu não estou menosprezando nenhum medo, nenhum tipo de problema que as pessoas imaginam ter e sofrem por isso. Não, não estou fazendo isso, porque nós também não sabemos o dia de amanhã e eu também não sei se eu vou passar pela mesma coisa ou não, ou até pior. Espero em Deus que nós não passemos por isso. É simplesmente para nós nos atentarmos a estas situações e até mesmo ao percebermos numa pessoa que nós gostamos ou da nossa convivência, até mesmo um colega de trabalho, um conhecido, e se tivermos oportunidade, nós darmos um alerta e também prestarmos atenção a nós mesmos. Vamos continuar seguindo no nosso caminho do bem. Pois bem, falando em bem, pois bem, esse meu roteiro, ele saiu meio assim, eu fiquei achando ele parecido com uma rua cheia de curvas, né? Eu fiquei pensando, mas resolvi deixar, já que ele fluiu dessa forma, então tá, que fique. Vou tentar não transformar isso numa pedra, tá certo? E de repente pode ajudar alguém do jeito que ele está, quem sabe? Tudo é possível. Ó, a passagem bíblica que me veio ao pensamento e deixarei aqui para nós é a que se segue. Mateus, capítulo 6, versículo 22, que diz o seguinte: seus olhos são como a lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. É isso aí, meus queridos. Que Deus dê uma semana iluminada para todos nós, que possamos iluminar não só a nós mesmos, mas a todos que estejam em nossos caminhos, para que juntos possamos seguir cada vez mais sendo abençoados por nosso Pai, Senhor Deus. Grata a todos vocês, até breve, se Deus assim permitir, e tchau, tchau!